Ei, pessoal, estamos de volta com Bastidores do Poder e agora quem está aqui conosco é o professor Tiago Almeida, professor de Direito Processual Penal da Faculdade Metodista Granbury. Professor, muito bem-vindo aqui ao Bastidores do Poder. Muito bom dia. Muito bom dia, Zezé. Bom dia, Rose. Agradeço demais esse convite carinhoso. Felicidade poder bater o papo com vocês aqui. Rose, vai lá. Bom, a gente tem aí a CPI entrando, apostando todas, a CPI da Covid, apostando todas as fichas no depoimento do empresário dono da Havan, né? E também na possibilidade dos médicos que denunciaram aquele esquema envolvendo aquela empresa Prevent, que é aquela empresa dos planos de saúde para as pessoas com mais de 60 anos, de que as pessoas foram cobaias sem saber que estavam fazendo parte de um experimento, né, clínico, e a CPI está postando todas as fichas na possibilidade desses médicos irem até a plenária essa semana. E aí, diante, assim, para mim, para Zezé e para muita gente, essa informação dessa história envolvendo essa empresa foi escandaloso. E eu queria saber quais são os resultados ou os efeitos jurídicos que pode acontecer diante de uma revelação como essa numa CPI em relação à empresa, em relação a planos de saúde, controle. O que pode acontecer em relação a isso? Bem, Rose, eu acho que até uma questão de grandeza do que a gente vem vendo na CPI já vai ficando até difícil, né? Porque a gente começa a CPI, em princípio, focado num ambiente que tinha como mazela principal o negacionismo, o que já não é pouco quando você fala de dizimação de quase 600 mil vidas. Só que muito mais do que isso começou a aparecer, começaram os elementos que apontam para indícios de esquemas de corrupção no interior do Ministério da Saúde, e aí a questão das empresas, né? Acho que a questão da Prevent Senior, ela entra nessa fase em que a responsabilidade pelos crimes ali praticados, ela já começa a se cristalizar em relação às pessoas jurídicas, às empresas que de alguma forma orbitavam em torno dessa dinâmica. Olha, Rose, as consequências que podem acontecer aos agentes aí, tanto públicos e privados, são de naturezas diversas, na verdade, né? Então, começando daquela que talvez seja mais drástica, que são as consequências criminais, né? Nós estamos falando ali, quer dizer, num panorama geral, ainda teremos relatório pela frente, mas numa leitura assim panorâmica, a gente vai perceber que a gente está falando de crimes que envolvem saúde pública, de crimes de falsidade ideológica, de crimes contra a administração pública e de crimes, em última análise, e aqui talvez o ponto mais delicado, né, Rose, de crimes de homicídio propriamente. Isso não tenha dúvida que será apurado, né, da responsabilidade de pessoas, volto a dizer, no âmbito público e privado, pelo resultado da morte de dezenas ou centenas de milhares de pessoas. Então, em relação aí ao caso Prevent Senior, né, que é de fato o momento em que a CPI vem investindo mais as suas energias, parece-me, tivemos depoimento na semana passada de um dos dirigentes da Prevent Senior, né, responsável pela área clínica e tal, em que, é claro, a gente, Zezé, como professor de processo penal, a gente tem um certo freio inibitório que se chama presunção de inocência, que nos leva, às vezes, a ter uma fala mais categórica, porque a gente está acostumado a justamente pregar, e assim deve ser, que todo mundo tem o direito a ser presumido inocente. Mas a gente não pode deixar de considerar, né, a exuberância dos fatos que vieram à tona, por exemplo, na semana passada. E aí, quando a gente percebe, por exemplo, né, que se tudo se confirmar, comercializou-se um plano de saúde enviando desde já kits Covid para as pessoas de forma irresponsável. Ora, isso tem uma causalidade que para usar uma palavra que tem transitado bastante na CPI,
Isso tem uma causalidade macabra, né? Porque se você tem pessoas com quadros clínicos os mais diversos, com predisposições clínicas as mais diversas, e em nome de fazer simplesmente uma campanha irresponsável, né? De um lado, uma empresa que provavelmente queria expandir, obviamente, a sua base de clientes, e de outro lado, um governo que investia neste próprio kit que ela tanto comercializou. E aí, isso tem consequências seríssimas. Eu não tenho dúvida, eu já, inclusive, Rose, lendo algumas matérias no final de semana, soube que o próprio Ministério Público do Estado de São Paulo, isso eu li acho que ontem, já abriu uma força-tarefa, né, Zezé? E já pede informações. Aliás, é muito importante entender isso. E vai inclusive, apurar crime de homicídio. Crime de homicídio, exatamente. É até bacana a gente falar disso, Zezé, porque veja a importância de uma CPI. A CPI, tem até gente que diz assim, né, Rosa, mas as CPIs no Brasil não punem ninguém. Não punem e nunca punirão, porque é uma comissão parlamentar de inquérito. Ela não é um órgão jurisdicional, ela não está ali para julgar. Ela está ali para apontar caminhos, apurar fatos, apurar a materialidade de crimes, apurar a autoria de crimes e, então, entregar esses elementos a órgãos competentes. Veja, a própria movimentação do Ministério Público de São Paulo no final de semana já é uma demonstração disso. A partir dos trabalhos da CPI, o Ministério Público de São Paulo, sem dúvida nenhuma, já está se mergulhando nisso e, mais uma vez, repito, ainda que a gente preserve, né, a presunção de inocência, mas tendo do lado de cá os elementos que se apresentam, acredito sim, viu, Rose, que teremos ações penais sendo deflagradas contra mais de um integrante, por exemplo, provavelmente do campo diretivo da Prevent Senior. E quem sabe, como a Zezé nos lembrou, por crimes que estão na mira, como até o mesmo crime de homicídio. Ô, Tiago, bom, essas denúncias, né, com relação ao Prevent Senior, elas vieram por meio de um grupo de médicos que estavam trabalhando nas empresas aí da seguradora, que tem os hospitais, um deles é o Santa Maggiore, que é muito conhecido em São Paulo, né? E então esses médicos, por meio de uma advogada, redigiram as denúncias, incluíram provas e mandaram para a CPI. Mas, quer dizer, se não houvesse uma CPI em curso, esses médicos não teriam que ter denunciado isso para o Ministério Público. Eles não estão no meio, num bolo de crime que foi... Eles prescreveram. Eles foram omissos, né? Omissos. Porque é isso que me assombra. Me assombra isso. A observação é muito boa, Zezé. Eu acredito que sim, até porque há deveres específicos que recobrem os profissionais da medicina, até mesmo no campo penal, né? E ainda que não tivéssemos a comissão em andamento, eu poderia até pensar que em isso tendo chegado ao conhecimento do Ministério Público, imaginemos, sem a CPI, e o Ministério Público descobrisse que ali existiam médicos que assim operaram, que integraram essa, é até difícil nominar, né, mas esse programa, né, de difusão de medicamentos e tal, e que não agiram no sentido de evitar resultados piores que aquilo evidentemente estava causando, poderiam eles, por omissão, também responder, não tenho dúvida disso. Agora, é claro que a CPI, ela acabou sendo um catalisador, né? Ela acabou trazendo e impulsionando, quem sabe até encorajando muita gente que nesses tantos e tantos malfeitos que apareceram, acabaram se vendo acolhidas a dizer, a demonstrar e trazer elementos. Nós vimos, né, que, assim, a Associação Médica Brasileira nunca se posicionou, assim, enfaticamente em relação a esse tal kit Covid, nunca. O fato da Associação Médica não ter se posicionado e também de, em alguns momentos, ter até
dito que cabe ao médico definir o tratamento que vai dar. Isso daí vai servir de apoio para a Prevent Senior em algum momento de defesa, trazendo isso? Zezé, você vai me permitir aqui uma rápida comparação. Imagine que eu tenho um cliente, eu sou advogado criminalista também. Imagine que eu tenho um cliente no meu escritório que coloca a liberdade dele na confiança deste profissional e ele quer que eu faça a defesa dele. Né? Uhum. E imagine, Zezé, que eu faço a defesa dele não com base nos livros de direito. Eu vou para a literatura. Eu faço uma defesa que não tem nada a ver com lei, uma defesa que não tem nada a ver com a linguagem do direito, mas aí eu começo a colocar ali nas minhas manifestações da justiça alguns trechos de romance, né? E aí, por que isso? Porque dizem que a literatura ela tem um poder maior, né, de persuasão do juiz do que a própria linguagem jurídica, aí eu resolvi testar, entendeu, Zezé? Eu resolvi testar e aí, de repente, eu não fiz uma defesa legal. Veja, Zezé, eu só estou querendo te mostrar o seguinte, a autonomia profissional é óbvia, ela insta qualquer ramo das profissões e assim também é na medicina. Mas isso não me dá, a mim como advogado, o direito de fazer experimentos que possam colocar em risco a liberdade de uma pessoa. Não é? Isso não é um campo de experimentação livre, isso não é um campo de invencionice, de criacionices. É um campo de responsabilidade profissional, onde dentro daquela atividade profissional eu tenho responsabilidades e tenho liberdade de eleger os melhores caminhos. Eu tenho visto e lido muitos médicos a respeito dessas questões da autonomia médica e a mim me parece o seguinte, né, Rose? A autonomia médica, já li isso mais de uma vez em textos que eu poderia chamar de textos autorizados, que a autonomia médica não é uma liberdade para se fazer qualquer coisa. A se fazer qualquer coisa, né? A se fazer experimentações livres, colocando isso em óbvio risco, na comparação que fiz com o meu cliente, a figura do paciente, né? É claro que a autonomia, ela existe, pelo que eu leio, ela é o grande carro-chefe, de fato, das argumentações em torno da defesa da cloroquina, etc., mas a autonomia médica, ela não pode ser, e aqui digo desde o campo jurídico, ela não pode ser um escudo que vai permitir uma total irresponsabilidade, ou seja, uma blindagem de responsabilidade sobre quem, sabendo, né, da ineficácia ou até mesmo de efeitos perniciosos daquela medicação de pessoas que estavam em quadros sensíveis de saúde, isso não permite. Te digo que nos tribunais isso não será uma blindagem. Não será. Tá. Porque eu estive olhando, né, assim, olhando não, estive pensando, fim de semana eu fico vagando no pensamento. E como a Rose disse, essa história da Prevent Senior foi uma coisa que me chamou muita atenção, Tiago, muita atenção. Porque eu fiquei com muito dó das famílias e dos próprios pacientes, os que morreram e os que não morreram. Mas, de repente, eles eram cobaias sem saber que estavam sendo cobaias. E isso eu acho de uma gravidade de tudo. Isso, para mim, é muito grave. Você tem que perguntar, você quer participar? Você tem... Oi. Pode falar. É importante, né, Zezé? Se desculpa te interromper, mas só para fazer a nota de rodapé na sua própria fala, que essa questão dos cobaias já esteve muito presente no Amazonas. Né? Isso. Então, assim, isso não é a primeira vez que acontece essa experimentação desregrada de agentes farmacológicos. Ora, nós estamos lidando com vidas humanas e não é à toa que existem nas entidades de pesquisa mundo afora critérios e fases próprias para testes com farmacológicos. É porque você está envolvendo uma questão aí, obviamente, de vida humana. Aliás, há uma decisão, parece que tomada pela comissão, de levar o relatório da CPI ao Tribunal Internacional, uma vez encerrados os trabalhos, é claro, ao Tribunal Penal Internacional em Haia, na Holanda, e muito em razão justamente desses episódios, né, a que se atribui aí no âmbito da CPI a etiqueta, vamos dizer, de crimes contra a humanidade. E eu preciso dizer uma coisa, viu, Rose? A CPI está assessorada
por grupos de professores e juristas e penalistas e processualistas, tá? Então é importante ter isso em mente, porque aqui ali pode-se dizer, mas é apenas uma roupagem política, é uma bravata. Eu tenho acompanhado de perto e visto que há professores, alguns dos quais eu conheço, juristas de renome no campo penal, que têm ajudado a fazer ali a leitura e a interpretação jurídica adequada. Então eu não tenho dúvida, Zezé, que essa questão da Prevent Senior, e aí eu fiz o paralelo com a questão que aconteceu no Amazonas, né, quando as pessoas queriam cilindro de oxigênio e recebiam cloroquina. Então ali nós vamos ter também, muito provavelmente, tipificações penais muito sérias a serem fixadas aos responsáveis. Porque eu penso que a questão aí de você ser submetido a um tratamento sem saber é das coisas mais perversas, absurdas, perversas que tem. Você jamais... São rato brancos, né? Você não espera isso de um grupo como o Prevent Senior. Você não espera. É um grupo muito grande. E eu imagino agora como que as pessoas se sentem. Há uma quebra de confiança. Há uma quebra de confiança muito grande. E que não, às vezes não é nem legal. Não necessariamente legal, mas dentro de você. Aí, a gente viu toda essa questão aí dos médicos dizendo, daquele vídeo que todos nós ouvimos deles dizendo, olha, não contem para as famílias, não contem para os pacientes, né? Então acho que isso é uma prova. Mas a gente falava aqui da situação do prefeito de Campinas. O prefeito de Campinas está internado desde a semana passada com Covid, um cara novo, 58 anos, tomou as 2 doses da vacina, tá bem, deve sair essa semana, mas quer dizer, é uma doença extremamente traiçoeira. Nós temos essas mortes que foram aí denunciadas lá no Santa Maggiore. Existe como se esconder dizendo, olha, um monte de gente tomou cloroquina e se salvou, e esse daí tomou e não se salvou. Assim, porque eu acho que eles vão vir com um discurso desse, entendeu? Do tipo, não é a cloroquina, foi a doença, é próprio da doença isso. E você não vai ter um corpo nem para exumar, para provar que, olha, o cara morreu do coração porque ele tomou cloroquina e ele não poderia ter tomado. Zezé, a grande arena em que esse embate vai se dar, diria eu, muito mais do que o plenário da CPI, é o Poder Judiciário, né? Então, mais uma vez, já há força-tarefa constituída no MP de São Paulo para apurar essas questões, e muitas vezes na CPI, como você tem ali um procedimento oral que tem a atenção de muitas pessoas, a questão fica de fato muito no argumento, contra-argumento, como você mesma falou, aí o outro sai com uma desculpa, mas nos processos judiciais as coisas não são exatamente assim. Claro, não só a Prevent enquanto empresa, mas aqueles que forem chamados à responsabilidade, seus gestores, eventuais médicos, terão o direito de defesa, que é sagrado, terão o direito de se defender, alegando tudo aquilo que entenderem que servirá a eles enquanto defesa. Mas é preciso dizer que ali eles estarão dialogando e debatendo, confrontando com acusações para a formação do convencimento, Zezé, de juízes e de tribunais. E aí, os juízes e tribunais, eles não estão necessariamente atrelados a esse jogo de linguagem do quem deu a melhor desculpa. Ali nós vamos falar de um confronto sério, com documentos, com perícias, com informações e com depoimentos, onde, para muito além, porque é muito fácil, Zezé, eu ligar aqui o meu celular e gravar um vídeo de 3 minutos para os meus seguidores, dando uma desculpa sobre qualquer atrocidade que eu tenha feito. Isso vai ser vitorioso no campo da argumentação, no campo, mas no processo judicial não é assim que se faz. Assim. Então lá, pode terminar, Thiago. Eu só ia dizer que lá há critérios que serão critérios legais para se ferir responsabilidades, e aí coisas do tipo, mas
estava todo mundo fazendo, mas também tem que ver que tem gente que sobreviveu, não só gente que morreu, essas coisas que a gente ouve assustadoramente, lá o dialeto é outro, Rose. Lá isso literalmente não cola. Agora, tirando um pouco dessa questão da relação paciente e médicos ali que foi colocada na CPI, a pergunta pode até parecer meio idiota, mas eu gostaria da gente fazer a gente pensar um pouco. Muitos das testemunhas e até das pessoas que acabaram sendo transformadas e investigadas pela CPI, elas conseguiram habeas corpus no STF para permanecerem caladas, né? A minha pergunta, eu sei que a pessoa tem o direito de não fazer e não deve produzir provas contra si, né? Mas como equilibrar os interesses de uma coletividade, de uma nação, né? Em razão de você preservar o direito de um indivíduo. Como que o senhor vê essas decisões do STF e como fazer com que... Porque, assim, se o cara vai ficar quieto, você não consegue avançar nas investigações, né? Como que o senhor vê isso? Ô Rose, o aposentado ministro, agora recém-aposentado Marco Aurélio de Mello, ele seguidamente usava uma máxima que ele dizia assim: a gente paga um preço às vezes muito alto por viver num Estado democrático de direito. E essa é a grande verdade. Eu até vou pegar uma construção que você fez aí, Rose, tanta gente precisando da resposta e um só tendo esse direito, né? Não parece uma coisa desproporcional? Aqui eu preciso te dizer, Rose, o direito ao silêncio ele é garantia fundamental da Constituição, está no artigo 5º, inciso 63, e por estranho que isso possa parecer, Rose, os direitos fundamentais eles têm mesmo esse teor contramajoritário, ou seja, a proteção de um quando às vezes há toda uma coletividade que sairia ganhando diante da flexibilização daquele direito, né? Assim, sem querer ficar mergulhando aqui em divagações, mas essa é a história dos direitos fundamentais mesmo, né? Eles são, como a gente costuma chamar, contra-majoritários. Isso é uma questão que não é do Brasil, isso é uma questão internacional, nós assinamos tratados internacionais em que nos comprometemos a isso, enfim. O que eu costumo dizer apenas são duas coisas. A primeira, né, as autoridades que investigam e acusam, elas precisam ter estratégias investigativas eficazes a ponto de obter informações a despeito do que a pessoa vai dizer, né? Então, assim, o que nós temos que partir num cenário de democracia é assim: já que temos um direito ao silêncio, ele é fato, ele existe, né? Ele é fruto de uma conquista histórica de muito tempo, então nós precisamos pensar a investigação como algo muito mais amplo, né? Ou seja, coletar elementos outros que estão nas circunstâncias para chegar às conclusões que eu preciso. E aí, pode fazer silêncio, pode até mentir, que todo o conjunto de provas vai me mostrar aquela realidade. Então, acho que essa que é a mentalidade. Lá no meu escritório, quando eu falo para os meus clientes assim, olha, não espere que o outro te ajude, o papel dele é ser o seu antagonista, né? Então, assim, há muito, nos sistemas jurídicos contemporâneos, nós já passamos a entender que o processo penal não pode precisar do acusado para evoluir. Claro, se ele resolver ajudar, se ele resolver colaborar, se ele der as informações certas, ele ajudará demais. Mas o processo, como um mecanismo limitado nas normas constitucionais, não pode impor a essa pessoa esse dever. Mas tem uma outra coisa também, Rose, se você me dá licença, que eu tenho visto muito na CPI, porque a coisa está sendo um pouco embolada, na verdade. A hora é testemunha, a hora é investigada, a testemunha diz que não quer falar. Vamos lá, vamos colocar algumas coisas no lugar, Rose. Eu vi muita testemunha na CPI dizendo que ia usar do direito ao silêncio. Eu pergunto, qual o direito ao silêncio? Se você é testemunha, você não tem direito ao silêncio. Mas por que o Supremo concede? Pois é. Mesmo o cara sendo testemunha. Veja bem, Zezé. O Supremo tem concedido, o Supremo tem dito o seguinte: olha, isso já em alguns habeas corpus, nos últimos tantos que ele deu, ele diz assim: concedo habeas corpus a essa pessoa na condição de testemunha
para ficar calada quando da pergunta puder surgir uma autoincriminação. Agora, se a pergunta não é autoincriminatória, ou seja, se de sua resposta não surge uma incriminação própria, ela tem a obrigação de falar por lei, e o Supremo sabe disso. Então, mas a dificuldade que eles estão achando é justamente nisso, né? E qual pergunta é autoincriminatória, né? Porque para a pessoa que está ali, tudo que ela for falar, ela fala assim, isso vai depor contra mim, eu vou ficar em silêncio. E ela vai usar esse direito de forma exacerbada, né? E para aqueles... E aqui eu tenho uma notícia que não é das mais agradáveis. O juízo a respeito de uma possível autoincriminação ou não é de quem está sendo arguído. Isso é assim também, não é só no Brasil. Tá. Né? Então, não tem muito como. Ou seja, eu sei que nos causa... a gente engole muito a seco essa coisa de você ver ali. Um sujeito... Picareta. Que deve ter, por gestos e acenos seus, causado a morte de dezenas ou centenas de milhares de pessoas, né? Com um advogado ao lado dizer, olha, que eu prefiro ficar calado, enfim. Até duro. O Omar Aziz, na semana passada, ele fez uma coisa... A CPI tem esse componente ainda um tanto caricato, né? Coisas que você não vê em MP, em delegacia. A certo momento, o Omar perguntou assim para um depoente, assim, olha, você estava envolvido na morte do Getúlio Vargas? Aí ele fez um silêncio e falou assim... Depois de fazer silêncio em várias perguntas, o Omar perguntou isso. Essa vez eu estou envolvido lá na morte de Getúlio Vargas. Aí ele finalmente falou assim, não. Aí o Omar virou pro Renan e falou assim, então tá entendido. Quando ele dispôs que não vai falar, é porque assim, porque aqui ele não estava envolvido, ele resolveu falar que não. Então assim, claro que são... Agora, em tudo o resto ele está envolvido. Está envolvido. São armadilhas retóricas. E assim, né, Rose? É uma CPI... São parlamentares, ou seja, falar, é da índole dessa atividade. Então, ali a coisa é de fato no enfrentamento oral, no argumento, no contra-argumento. Aí você está falando aqui de uma coisa, por exemplo, você está falando sobre documentos falsos para acobertar uma corrupção. Aí um senador pede a palavra para falar da ivermectina, que não tem nada a ver com documentos falsos, mas é uma CPI, né? É o parlamento tal qual ele se apresenta. O mais importante, Rose Zezé, é que o que essa CPI produz, e a mim me parece que está produzindo, a gente não vê, mas há milhares e milhares aí de páginas, volumes e volumes de informações. É que não seja perdido. Mas eu olho, por exemplo, né? Você falou do Tribunal Penal Internacional, né? Assim, eu tenho a impressão de que é a minha visão, tá? Eu não vejo coisas assim que dê para levar esses tribunais responsabilizando de fato alguém pelas mortes que aconteceram no Brasil. Eu não consigo ver isso. Apesar de que a gente suspeita, eu tenho dito aqui, a Rose tem dito, olha, no início dessa pandemia foi tratada como... eles queriam uma contaminação de todo mundo para tentar ver se conseguia a tal imunização de rebanho, né? Era isso que eles queriam, sem parar a economia, e por causa disso decorreu aí de tanta morte, de tanto hospital lotado, mas eu acho que não dá para cravar, entendeu? Como exige um tribunal penal. Zezé, eu vou te dizer uma coisa aqui que de fato precisa ser explicada aí para os nossos ouvintes. O aceno da CPI de levar o relatório para o Tribunal Penal Internacional, para mim, ele soa muito mais simbólico do que propriamente técnico-jurídico. Simbolicamente é importante, né? Eu acho que isso traz um gesto que, aliás, coloca o Brasil, inclusive, numa zona de comunicação com a comunidade internacional. Isso é muito importante. Agora, é importante dizer que o Tribunal Penal Internacional, que é um tribunal relativamente novo, ele está em operação ainda, não tem nem 20 anos, ele só... Bom, aqui teria algumas questões, mas eu vou falar só uma, que é importante entender.
ele só entra em campo, o TPI, Tribunal Penal Internacional, ele só julga e principalmente condena alguém, mas sequer processa alguém quando ele tiver convicção de que aquele crime, seja genocídio, seja crime contra a humanidade, os crimes próprios de um TPI, não será julgado pelo estado de origem. Então, a competência do TPI ela é subsidiária. O TPI só julga se o país não julgar. Uhum. Então, o TPI serve justamente para que, olha, você teve um crime de genocídio numa determinada localidade e as instituições daquele país todas estão comprometidas com o genocida. Não há saída, não há instituições para julgar. Existe o TPI para isso. Eu acho, uma opinião pessoal, Zezé, que isso vai ser difícil, porque não acredito que o Poder Judiciário, que o Ministério Público no Brasil se recusarão a colocar as mãos sobre isso, não é? É claro que as decisões, as questões, os responsáveis, os condenados, os acusados, isso vai depender muito, vai variar muito do que está sendo colocado lá. Agora, só se o Estado brasileiro, Rose, virasse as costas, literalmente, dissesse: não me venha com isso que eu não vou julgar, isso para mim não é nada, isso é uma bobagem, e aí então o TPI se torna uma corte que pode atuar caso isso seja comprovado, o que eu acho difícil. Mas, repito, acho que simbolicamente é um recado que se dá ao Brasil e ao exterior. Eu sei que a gente precisa terminar, mas eu gostaria de sair um pouquinho da CPI e fazer uma pergunta para você como advogado criminalista e de direito penal. Nós tivemos no Brasil aquele vai e vem da prisão em segunda instância, né? Decidido pelo STF e tal. Sabemos que a Lava Jato, parte do sucesso da Lava Jato foi por conta da prisão em segunda instância, porque aí, quando o acusado ali, né, o investigado percebia que iria entornar o caldo dele, ele decidia fazer a delação premiada. E depois nós tivemos o fim da prisão em segunda instância. Como que você vê? É importante a prisão em segunda instância? Havia uma retirada de direitos dos investigados? Porque eu, particularmente, gostei tanto da história da prisão em segunda instância, como uma pessoa assim, olhando de fora, vendo todo o efeito que ela provocou de forma positiva no combate à corrupção, e achei um retrocesso você voltar atrás. Como que você vê essa história da questão do direito e também do que ela promoveu dentro da Lava Jato? Rose, você sabe que eu fui aluno no mestrado que fiz na UERJ, do professor Luiz Roberto Barroso, hoje ministro do Supremo, e ele tinha uma frase lá no UERJ que eu me lembro muito bem, e ele dizia assim: a Constituição, eu vou colocar assim em termos bastante simples, ele dizia: olha, a Constituição nem sempre é aquilo que a gente... Ela nem sempre está alinhada com as nossas predileções, com a nossa visão de mundo, ou seja, ela é um documento normativo que nem sempre vai nos agradar. Tem uma coisa, Rose, complicada nessa discussão, ao mesmo tempo muito objetiva. O artigo 557 da Constituição, ouvinte, se quiser conferir, vai ler lá assim: ninguém será considerado culpado antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Veja, em 1988 nós criamos um documento e colocamos isso lá. Há uma pergunta que se faz, Rose, que dá muitos livros e tratados e muitas brigas nos setores do direito, eu posso refazer a Constituição interpretativamente para fazer de conta que porque essa questão da segunda instância, Rose, o que segura é essa expressão, trânsito em julgado, que a Constituição, queremos nós ou não, ela exigiu. Então, a questão aqui que é bem problemática de fato, a gente não ganha em termos de eficácia da justiça brasileira tendo que aguardar o trânsito. Mas o que fazer se a Constituição brasileira assim determinou? Alguém poderá responder: simples, faça de conta que essa disposição não está lá. Foi o que o Supremo fez em 2016 e voltou atrás em 2019. Eu encaixo outra pergunta, Rose. O que vai acontecer quando os homens
os intérpretes, se julgarem suficientemente empoderados para fazer de contas que textos da Constituição não existem. Por exemplo, um outro texto que fica logo 2 andares em cima diz assim: não haverá pena de morte. Se eu usar do mesmo artifício dizer que isso não é produtivo para a justiça brasileira, né? Eu acho que a pena de morte, aí, pelo menos nos crimes mais graves, né, poderia... Então, eu com o mesmo artifício hermenêutico, eu chegaria lá. Só para te mostrar, Rose, como essa discussão ela é espinhosa e ela é problemática. Eu não tenho dúvida, Rose. Eu vou dizer para você o seguinte: a grande parte dos países do mundo fixa início de condenação e execução de pena na segunda instância. Do mundo. O Brasil é um dos poucos casos em que isso não acontece. Isso é fato. E isso faz com que se postergue demais o início da pena. Fato também. Mas o desafio está posto. Por exemplo, eu venho com uma sugestão, o Rose. Já tivemos projeto de emenda chamada PEC Peluso. Então vamos mudar o conceito de trânsito em julgado. Se eu não posso mexer, e eu sou daqueles, viu, Rose, que eu acho que não dá para mexer na Constituição com a minha lapiseira, porque esse é o grande perigo, né? Mas eu posso reestruturar o sentido das expressões dela. Aí sim. Não, peraí, o trânsito em julgado, qual era a PEC Peluso? A PEC Peluso dizia o seguinte: você vai transitar em julgado na segunda instância. Se você tiver algum problema para levar o STJ ou o STF, aí você entra com uma ação rescisória extraordinária. Aí você tem um caminho. Agora, volto a dizer, o problema de simplesmente ignorar o texto que lá está, ele pode nos trazer aqui na frente um resultado mais cômodo, mas pode nos colocar numa zona de muito perigo do ponto de vista institucional. Então, temos que mudar isso daí. Não vai ter jeito de continuar desse jeito, não, porque ninguém dá conta desse Brasil desse jeito, viu, Tiago? Tá desacreditando tudo. Sim. Bom, eu quero te agradecer muito pela entrevista. Foi 10. Valeu. E vamos estar te procurando novamente. Muito obrigada, viu, Tiago? Foi muito agradável, Rose, Zezé, obrigado. Acho que essas pautas penais hoje, eu até brinco com os alunos, né? A minha matéria é a matéria palpitante por excelência, que o aluno chega cheio de conhecimento antes da faculdade, porque o tempo todo está sendo dito sobre prisão, sobre a delação e tal. Então, poder dialogar com vocês e com os ouvintes sobre isso para lançar alguma luz possível é um grande prazer.